Hoje nós vamos iniciar, então, a palestra sobre os seios paranasais, tá? Eles são regiões importantes no nosso corpo, na região da face, mas a gente não valoriza muito no ensino tradicional, no currículo tradicional, né? A gente acaba passando mais rápido, falando rapidamente das conchas nasais e dos meatos nasais, mas a gente não aprofunda sobre irrigação, sobre drenagem, e a gente sabe que os seios paranasais são importantes aí, nós temos então agora nesse período muitos casos de sinusite, né, de inflamações dos seios paranasais, e aí o tratamento é bem complicado, demorado, e aí a gente vai entender um pouco por que que o tratamento dos seios paranasais costuma ser no mínimo de 10 dias com medicação, com antibióticos, né, para tratar sinusites. Por que que isso acontece? Por que dessa complexidade na parte de medicação, de introdução de medicamentos e tratamento dos seios paranasais, né? Por que que isso acontece? Então, vamos iniciar aí. Queria ver com vocês se vocês estão conseguindo visualizar adequadamente aqui o slide, vocês estão conseguindo visualizar? Podem responder no chat ou no... Sim? Então, como a gente já conhece, a cavidade nasal aqui, a gente já estudou isso em sistema respiratório, nós temos 3 conchas, né? A concha nasal superior, a concha nasal média, a concha nasal inferior, e entre elas os meatos, o meato nasal superior, o meato nasal médio, o meato nasal inferior. A cavidade nasal é separada da cavidade oral pelo palato duro e posteriormente palato mole, né? O nariz, ele tem o ápice dele, a ponta aqui, o dorso e a raiz. Nós temos também aqui no nariz o vestíbulo nasal, que é essa abertura onde tem os pelos. E nós temos também uma boa formação do nariz é por cartilagens nasais, né? Cartilagens alares importantes aí na formação da estrutura do nariz externo. Nós temos aqui, posteriormente, a faringe, que é dividida em nasofaringe, na cavidade oral para a faringe, a orofaringe, e lá embaixo a laringofaringe. Aqui na nasofaringe, posteriormente, nós temos 3 estruturas muito importantes, que seria aqui o tórax tubal, essa estrutura aqui que está protegendo essa abertura, que é o osteofaríngeo da tuba auditiva, que é a comunicação da nasofaringe com a orelha média, tá? Regulando a pressão interna com a pressão externa. Nós temos aqui a tonsila, tá? A faringe aqui, que quando inflama, muito comum ela crescer, e a inflamação dela ser chamada aí de adenoide, né? O crescimento dessa estrutura. E em cima dela nós temos aqui o seio esfenoide, tá? O seio esfenoide, que é um dos seios, um dos ossos com uma abertura na região da face. Aqui a gente observa o seio frontal, que é outro osso também, outro osso importante aqui na região frontal, com uma cavidade, com um espaço. E aqui em cima do seio esfenoide, a gente tem a célula túrcica ou turca, aonde vai abrigar, proteger a glândula hipófise, tá? Inclusive, câncer de hipófise, tumores nessa região aqui, o acesso cirúrgico se faz pela cavidade nasal, entra-se na cavidade nasal, entra no seio esfenoide para ter acesso a esses tumores na região de hipófise, tá? Para acesso de hipófise, porque é menos traumático do que fazer uma cirurgia direta pela região cerebral. Então, geralmente, alguns acessos cirúrgicos são feitos aqui já diretamente pela cavidade nasal. Então, a gente vai estudar aqui esses seios. A gente observa aqui nesse córtex sagital o seio frontal, o seio esfenoide, e a gente vai estudar como que eles são drenados, como a substância que é produzida dentro deles é drenada para a cavidade nasal, tá?
Aqui é uma imagem, um corte coronal, tá? Aonde a gente observa os seios frontal, o seio frontal aqui em cima, os seios etimoidais. Então, aqui a gente tem região frontal, né? A dura mater da região frontal, a órbita aqui, os olhos. Nós temos o septo nasal aqui separando a cavidade nasal, a concha nasal inferior, a concha nasal média, a concha nasal superior. As conchas, elas estão na parede lateral da cavidade nasal, e entre elas nós temos os meatos, né? Meato nasal inferior, meato nasal médio e meato nasal superior, tá? Esses espaços são os locais, nos meatos, é que ocorrem a drenagem das substâncias que são produzidas dentro dos seios. Então, nós temos aqui várias células etimoidais que formam o seio etimoidal, que fica em volta do osso etimoide aqui, porque o septo nasal, ele é formado por uma parte aqui embaixo, que é a lâmina perpendicular, e uma parte superior, que é o osso etimoide. Então, do lado desse osso etimoide aqui, nós temos várias células etimoidais, que são cavidades, várias cavidades que contêm ar, né, nessa região superior da cavidade nasal, formando os seios etimoidais. A gente também consegue observar nessa imagem os seios maxilares aqui, que é essa região onde o osso maxilar tem uma cavidade que contém ar, tá? E tem uma simulação de uma drenagem do seio etimoidal aqui para o meato nasal médio. Qual que é a importância dos seios? Né? A gente, na região do crânio, o crânio já tem uma estrutura óssea muito forte, né? Muito pesada. Então, uma tentativa de diminuir o peso dessa estrutura óssea foi fazer essas cavidades, né? Dentro desses ossos. Porque imagina se esse osso maxilar, o osso etimoide, o frontal, o esfenoide, imagina se eles todos fossem uma massa de osso compacta. O peso da cavidade, o peso da face do crânio ia ser muito maior. E outra coisa, os seios são importantes para vibrações sonoras na emissão do som, né? Então, a tendência é a vibração do som passar dentro desses seios, então também tem essa questão funcional. Só que a gente tem um prejuízo com isso, né? Porque esses ossos com cavidades possuem mucosas. E essas mucosas podem se irritar, inflamar, causando as sinusites, né? As inflamações da mucosa desses seios, da região da face. Aqui nós temos uma imagem de um raio-x, onde a gente pode observar esses seios. Então, aqui a região frontal, lobo frontal, as órbitas, né, o bulbo do olho aqui. Aqui o seio maxilar, tá? O septo nasal no meio aqui, as conchas nasais inferiores, conchas nasais médias e as conchas nasais superiores. E entre elas nós temos várias cavidades onde nós temos as células etimoidais formando o seio etimoidal, tá? Então, nós temos várias células etimoidais aqui. Essa imagem de raio-x, ela é muito importante, porque a inflamação, acúmulo de secreção nessas regiões vai ser possível ser visualizada apenas pelo raio-x, já ajuda bastante na visualização, tá? Nós temos aqui, nessa imagem, aqui a gente já começa a observar a drenagem desses seios, tá? Então, observe aqui o seio esfenoide, tá? Com a sua abertura aqui, nesse recesso esfenoetimoidal. Então, observe, o seio esfenoide, ele vai drenar a sua secreção aqui atrás da concha nasal superior, aqui ficaria a concha nasal superior, aqui é a concha nasal inferior, aqui teria a concha nasal média e em cima a concha nasal superior. Vamos ver lá, voltar naquela imagenzinha que eu mostrei lá em cima, das conchas, só para a gente visualizar, concha nasal superior, média e inferior. Então, atrás da concha nasal superior, aqui foi retirada a concha nasal superior, foi retirada a concha nasal média,
nós temos as células etimoidais aqui, formando o seio etimoidal, o seio frontal e aqui o seio esfenoide. Então, a secreção do seio esfenoide, ela vai ser drenada aqui por esse recesso, essa abertura aqui, chamada de recesso esfenoetimoidal, porque fica entre o osso esfenoide e o osso etimoide, e atrás da concha nasal superior. Então, é uma região de drenagem desses seios, tá? Da secreção desses seios. Porque, como eu falei, esses seios são envolvidos por mucosa. E essa mucosa pode irritar, inflamar e causando acúmulos de secreções. A gente observa aqui, então, o seio esfenoide drenando por esse recesso esfenoetimoidal aqui, atrás da concha nasal superior, tá? Aqui, a gente divide as células etimoidais em 3 partes, tá? Nas células etimoidais anteriores, as células etimoidais médias e as células etimoidais posteriores. Então, aqui, ó, essas são as células etimoidais anteriores, as células etimoidais médias e as células etimoidais posteriores. Toda essa estrutura formando o seio etimoidal, tá? E aqui mostra a drenagem dessas células. Então, a secreção produzida nas células etimoidais anteriores, tá? Ela vai ser drenada aqui pelo hiato semilunar, que é essa abertura no meato nasal médio, tá? Que vai levar a secreção para o meato nasal médio. As células etimoidais médias, elas vão drenar para a bolha etimoidal, essa região aqui, na concha nasal média, que fica em cima da concha nasal média, e as células etimoidais posteriores vão drenar sua secreção aqui no meato nasal superior, nessa região superior aqui. Então, aqui a gente observa a drenagem das células etimoidais. Aqui a gente observou, né, células etimoidais anteriores drenando aqui para o hiato semilunar, que fica no meato nasal médio, as células etimoidais médias, que vai drenar para a bolha etimoidal, que fica aqui na concha nasal superior, e as células etimoidais posteriores, que vão drenar para o meato nasal superior, tá? Então, essas são a drenagem das células etimoidais, uma imagem representando aqui. Aqui a gente consegue observar o seio frontal, o seio esfenoidal, o seio maxilar. O seio maxilar dos dois lados vai drenar também para o hiato semilunar, que é essa abertura que existe no meato nasal médio, tá? Essa aberturazinha aqui. Aqui também mostrando, uma imagem mostrando o seio maxilar, tá? Vai drenar no hiato semilunar, no meato nasal médio, também representando aqui, tá? Aqui a gente observa o seio frontal, vai drenar aqui para o meato nasal superior, tá? Então, esses são seios paranasais, a sua estrutura dos seios paranasais, e aqui uma imagem olhando anteriormente e olhando de perfil no córtex sagital, a gente tem o seio frontal, as células etimoidais em laranja, formando os seios etimoidais, tá? E aqui, em vermelho, o seio maxilar. E aqui, de perfil, a gente consegue observar o seio esfenoidal. Então, esses seios são cavidades aonde tem ar, são cavidades onde a gente observa a presença de ar, existe uma mucosa que, com estímulos externos podem inflamar, causando as sinusites, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre irrigação, drenagem e inervação dessas regiões, tá? A região da cavidade nasal, ela é muito irrigada, tá? Nós temos aqui a artéria carótida externa, que é uma artéria, a carótida comum se divide em carótida interna e externa. A carótida externa vai formar aqui a artéria maxilar,
que forma a artéria esfenopalatina, que é uma artéria muito importante na irrigação da cavidade nasal, tá? Já superiormente, a gente tem a artéria oftálmica, que vai para o olho, que também forma as artérias etimoidais anterior e posterior, que vão irrigar essa parte superior aqui da cavidade nasal. Então, resumindo, a artéria maxilar é importante na irrigação da cavidade nasal e ela forma a artéria esfenopalatina. A artéria oftálmica é importante porque ela forma as etimoidais, que também irrigam essa região superior, tá? Então, nós temos um grande conjunto de anastomose, de vasos na cavidade nasal, que vai formar essa área de Kinzebalk. Essa área de Kinzebalk que costuma sangrar muito, tá? Então, é muito comum, porque tem uma anastomose, um conjunto de vasos muito pequenos e frágeis que vão irrigar essa região da cavidade nasal. Então, por isso que é comum a gente evidenciar sangramentos, hemorragias na cavidade nasal, tá? Porque a gente tem essa área de Kinzebalk aqui, na região da cavidade nasal, com uma grande irrigação, com uma grande anastomose de vasos, tá? E são vasos pequenos, frágeis, mais comum de ter hemorragia, de ter rompimento desses vasos e ter um grande sangramento na cavidade nasal. Mas, em especial, os seios paranasais, eles não são muito irrigados, tá? A gente observa aqui uma grande irrigação do septo nasal, uma grande irrigação da parede lateral, mas, em geral, dentro dos seios paranasais, a gente tem pouca irrigação. E é por isso e isso explica por que quando a gente tem sinusite, inflamações dos seios, a gente tem que, em média, tomar no mínimo 10 dias de antibiótico. Porque o medicamento, por ser pouca irrigação nos seios paranasais, o medicamento demora para chegar nessas regiões, dentro dessas estruturas, tá? Para poder começar a fazer efeito. Então, no mínimo aí, 10 dias de tratamento com antibiótico para ele fazer efeito, para realmente ter a destruição, né, da bactéria ou do vírus ou do processo inflamatório nessa região, tá? A cavidade nasal, ela tem muita irrigação, mas em específico dentro dos seios paranasais a gente não observa essa irrigação tão presente. Inervação, a gente observa, drenagem. Drenagem dos seios paranasais é feito pelo plexo pterigoide. Não tenho imagem aqui, devia ter colocado, mas existe aqui um emaranhado de veias que vai drenar para a veia maxilar, tá? É chamado de plexo pterigoide. É um conjunto de veias que fica atrás da cavidade nasal, que drena o sangue de toda a região da cavidade nasal e depois desse plexo pterigoide cai na veia maxilar e, finalmente, na veia retromandibular e a veia jugular interna. Então, a veia jugular interna é uma veia muito importante na drenagem do sangue da região da cabeça, tá? Então, a veia maxilar drena para a veia jugular interna e a jugular vai para a veia braquicefálica e para o coração. Então, a cavidade nasal, a grande drenagem dela acontece pelo plexo pterigoide e veias maxilares, tá? E depois veia jugular interna. Inervação. Nós temos, além do bulbo olfativo aqui, com epitélio olfativo na região superior da cavidade nasal, que vai receber o estímulo olfatório, né? Nós temos importantes inervações aqui na região da cavidade nasal pelos ramos do nervo trigêmeo, né? O nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos, que é o ramo oftálmico, que vai para a região do olho, o ramo maxilar, que vai para essa região da cavidade nasal, e o ramo mandibular, tá? Então, o nervo trigêmeo é um nervo importante na inervação da região da face. Ele tem V1, V2, V3, esses 3 ramos, né? Um que vai para a região oftálmica, maxilar e mandibular. O nervo nasopalatino é ramo do nervo trigêmeo, tá? Então, ele é importante na inervação aqui da parte posterior da cavidade nasal. Nós temos nervos etimoidais anteriores e posteriores aqui também importantes na parte superior da cavidade nasal.
Nós temos o gânglio pterigo-palatino, um gânglio do sistema nervoso importante também na inervação da parede posterior da cavidade nasal. Então, a inervação da região da cavidade nasal, ela é muito presente, né? Muito rica aqui por ramos do nervo trigêmeo, tá? Especificamente, o nervo nasopalatino ajuda bastante na inervação de toda essa região da cavidade nasal. Então, nós vimos que existem, nós temos esses 4 seios na região, nós temos o seio frontal, seios etimoidais, células etimoidais, seio maxilar e seio esfenoide, tá? Essas estruturas drenam, elas vão drenar sua secreção nos meatos nasal, no meato nasal médio, no meato nasal superior, em algumas estruturas anatômicas importantes, como o hiato semilunar, como o recesso esfenopalatino, esfenoetimoidal, como, por exemplo, a bolha etimoidal. Então, eles vão drenar sua secreção nessa região, nessas regiões. Nós falamos que a irrigação da cavidade nasal, ela é muito rica. Essa área de Kinzebalk aqui é muito importante, porque tem muito comum processos hemorrágicos nessa região. Nós falamos que a drenagem venosa da cavidade nasal é feita pelo plexo pterigoide em veia maxilar. Nós falamos que a inervação, o nervo maxilar, que é o V2 do trigêmeo, é muito importante na inervação da cavidade nasal e também ramo dele, o nervo nasopalatino. Mas falamos que os seios paranasais em específico têm pouca irrigação, porque e por isso o tratamento medicamentoso para tratamento de sinusites deve ser no mínimo aí de 10 dias, por causa da sua diminuição de irrigação e drenagem, né? Gente, eu usei para essa palestra figuras do Netter, figuras do Moore, do Drake, que é o livro de Anatomia Clínica para Estudantes, alguma coisa de inervação do Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. Então, essas imagens foram usadas dessas referências aí, tá?